Okay, good morning everyone. Bom dia a todos. We have been a good weekend. Foi um bom fim de semana. And we want this to continue. Nós queremos que isso continue. And this is what I'm going to talk about now. E é sobre isso que nós vamos falar agora. People sometimes ask me, how many continue to really live this life? Algumas pessoas às vezes me perguntam quantas pessoas realmente continuam vivendo essa vida. And I'm often honest and just say around 10%. E eu, sendo bem honesto, às vezes digo que é em torno de 10%. This is the truth. Essa é a realidade. It's one thing to hear about it. Uma coisa é ouvir sobre isso. It's, to be honest, one thing to sing about it. Também sendo honesto, uma outra coisa é cantar sobre isso. It's another thing to actually take it and live it out. E uma outra coisa é tomar isso e viver na prática. But I believe that this message today Mas eu creio que essa mensagem de hoje can help to get this number much higher than 10%. pode levar esse número para mais de 10%. Because it's a choice. Porque é uma escolha. Everything comes down to what do we choose to do with what we have heard. Tudo na verdade se resume ao que nós decidimos fazer com aquilo que recebemos. We all come naked into this world. Nós todos chegamos nus a esse mundo. We're one day going to leave this world. E um dia nós vamos deixar esse mundo. It's all the small and bigger choices that is making the difference. E são as pequenas e as grandes decisões que nós fazemos que vão fazer a diferença. So I really hope that you will open your ears and listen to this message. Espero que vocês abram seus ouvidos para ouvir essa mensagem. And then my wife will sing a song. E a minha esposa vai cantar uma música. And we will just have a good time to just let the Holy Spirit speak to us. E aí nós vamos também deixar um tempo para que o Espírito Santo fale conosco. I need 4 people who can come up and help me just stand still here for 1 hour. Eu preciso de 4 pessoas que possam vir aqui nos ajudar, só ficar aqui parado por mais ou menos 1 hora. There is nobody who can stand Só still tem for uma me. pessoa, 2. Okay, that's fine. 2, 3, one more. Só mais uma. Okay, 4. Thank you. Before we take this, I know God have done many things the last days. Antes de continuar com isso, eu sei que Deus fez muitas coisas nesses últimos dias. We don't get a full picture of what is happening. Nós não temos como ter uma visão completa de tudo o que está acontecendo. And many people have many testimonies. E muitas pessoas têm vários testemunhos. I just heard one testimony just before I came up here. Nós ouvimos apenas um testemunho aqui agora durante o louvor que alguém veio compartilhar conosco. I want you to hear that also. E nós queremos chamá-lo aqui para compartilhar com vocês. This is one of many things God is doing. É uma das muitas coisas que Deus está fazendo. Boa tarde, amados. Faz 1 ano, mais ou menos, que alguns momentos tem me aparecido algumas feridas no corpo. O pastor Moacir Adornes já tinha orado comigo e ele disse, quando isso acabar, tu vai lá na frente e testemunha. E aí eu disse, tá bom. Aí ele disse assim, vai lá mesmo e testemunha. Só que essas feridas continuaram assim e eu me acostumei com elas, né, no meu corpo. Eram nas pernas, eram nos braços e aí começaram na virilha também, nos 2 lados. Nós passamos 20 dias em função de várias coisas, né, com algumas situações com a saúde do Vini. E aquilo foi ficando, eu me coçava, me ardia, e aquilo foi ficando. E aí, sexta-feira, eu peguei e disse lá em casa, porque meu sogro também está aqui, eu disse para ele, vamos escutar o que Deus está fazendo lá na igreja, né? E aí começamos a ver o vídeo do que tinha acontecido. Isso era umas 10 e pouco da noite, a gente começou a ver no Facebook o que Deus estava fazendo, assim.
E eu falei, mas isso é possível para mim também, né? E várias coisas que eu vi da Alemanha e tudo, né, que foi passado, assim. E aí eu comecei a crer, assim, e eu disse, Senhor, fala comigo se é para eu ir lá, né, e escutar uma palavra e ser curada, assim. E aí Deus falou bem assim antes de eu ir dormir. Vão todos da casa, independente de, né, se o Vini está operado ou não, como é que está a situação, vão todos. E aí foi uma correria, assim, a gente conseguiu chegar aqui ontem. E aí ontem, quando eu entrei aqui, começou a me dar um calor, assim, um calor, e eu falei, Senhor. E eu fiquei com um pouco de medo, eu pensei, como é que eu vou lá na frente, eu vou cair, né? Não por vergonha, mas se eu machucar minha cabeça, começou a entrar muito medo, assim, em mim. E ao mesmo tempo, quando terminou a reunião, e aí chamaram para vir na frente, eu disse, eu vou lá. Eu vou lá e, enfim, se eu cair, não cair, né? Amém. E aí eu cheguei aqui na frente, assim, tava um tumulto abençoado, assim, né? E aí, quando eu vi, assim, eu disse, não, hoje é o dia que eu vou ser curada, em nome de Jesus, eu creio. E aí, quando o Torber começou a falar inglês, eu não entendo nada. Eu entendia tudo que esse homem falava. E começou a abrir meus ouvidos e eu nem ouvia o que o Nick falava, eu só escutava ele falando comigo. Ora em línguas? Sim. E aí ele começou a falar. Jesus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de dúvida, todo espírito de medo. E começou a orar. E aí aquelas feridas começaram a me dar uma coceira, só que ao mesmo tempo eu comecei a ir para trás e fui para trás, né? E aí comecei a chorar e assim, Deus começou a me encher assim de fé e alegria, assim. E aí cheguei em casa e eu falei, fui curado. Aí eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu comecei a olhar as feridas e as feridas, assim, elas começaram a ficar mais secas. E é por Deus, assim, por Jesus mesmo, porque uma ferida não cura de uma hora para outra. E aí eu peguei e fui tomar um banho, né? Eu disse, vou tomar um banho e vou ver. Aí quando eu saí do banho, já estava tudo seco. E aí eu comecei a dizer, Jesus, é real mesmo, né? E fui dormir. Quando eu fui dormir, eu acordei hoje de manhã, assim, as meninas e as mulheres que quiserem olhar depois, nas minhas virilhas não tem mais nada. Nada. Só tem uma mancha para a glória do Senhor mostrar que ali teve algo. Mas só tem manchas. E o meu braço começou a secar. E ficar ele mais seco, assim. O João Nelson orou comigo ontem também. E foi uma bênção, assim, uma bênção. Olha, Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Não podemos ter medo, porque o medo é a falta de fé. E eu peço perdão para Jesus pela minha pequenina fé. Amém. Aleluia. Beautiful. Aleluia. Oh, I love it. Eu amo isso. Let's pray. Vamos orar? God, Deus, we thank you for what you have been doing. nós te agradecemos pelo que tu tens feito. Thank you for this testimony. Te agradecemos por esse And testemunho many more testimonies e out por there. muitos outros testemunhos aí fora. Jesus, we love you. Jesus, nós te amamos. We don't want to be deceived, Nós não queremos ser enganados, but we want to be your disciples. mas queremos ser teus discípulos. We want to obey you. Queremos te obedecer. We want to take up our cross Queremos tomar a nossa cruz and follow you. e te seguir, Live for you. viver para ti. Help us. Nos ajuda, Set us free. nos liberte, Senhor. Show us what we need to change Mostra-nos aquilo que precisamos mudar so we can be your para que disciples. possamos ser teus discípulos, So we can be good ground para que possamos ser uma terra boa that bear a lot of fruit. que dá muito fruto. Come with your Holy Spirit today. Vem com o teu Espírito Santo hoje. Speak to us. Fala conosco. Start something new. Começa algo novo em nós.
Help me to share this message Me ajude a repartir essa mensagem. and help people to receive E ajude as pessoas a receberem essa mensagem. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. I'm going to speak a very clear and radical message here Eu vou falar uma mensagem muito clara e muito radical aqui, that will help us a lot que vai nos ajudar muito and many other people. e muitas outras pessoas. It's out from Mark chapter 4, Vem de Marcos capítulo 4, where Jesus is sharing the parable about the man who saw the seed. onde Jesus fala sobre a parábola do semeador que saiu a semear. The seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus. That seed Aquela semente, fall in 4 different grounds ela cai naquela parábola em 4 tipos diferentes de terra. and give 4 different results. E tem então 4 resultados diferentes. The seed is the same. A semente é a mesma. The seed is perfect. A semente é The perfeita. seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus. But people are different. Mas as pessoas são diferentes. How people receive the seed Como as pessoas recebem essa semente is what make the difference. é o que faz toda a diferença. When we start to live this life Quando nós começamos a viver essa vida and we are sharing the word of God, e estamos compartilhando a palavra de Deus, we will meet people. We will meet people nós encontraremos pessoas who are one of those 4 grounds. que são um desses 4 terrenos. Ground number 1. O terreno número 1 This is the one who received the word, é aquele que recebe a palavra, but as soon as they have received it, mas assim que ele recebe, Satan come and steal it, o diabo vem e rouba, so it do not bear fruit. e aí ele não chega a dar frutos. This is those people we meet out there Isso são aquelas pessoas que nós encontramos lá where fora, we share about Jesus, onde nós compartilhamos sobre but it Jesus, never go into the heart. mas isso nunca chega no coração delas, It never go deeper. nunca vai muito fundo. Those people, Essas pessoas, Jesus said, just take the dust off your hands and feet and move on. essas são as pessoas que Jesus diz, sacudir o pó dos vossos pés e sigam adiante. We will meet many of those people. Nós vamos encontrar muitas e muitas pessoas assim. No matter how good we become to share the gospel, we will meet people who are ground number 1. Não importa quão bons nós nos tornemos em compartilhar o evangelho, nós vamos continuar sempre encontrando pessoas que são desse terreno número 1. We don't give up because of that. Nós não devemos desistir por causa disso. We don't think, well, I'm wrong and I don't see fruit, so I just give up. Nós não podemos pensar assim, não, eu estou errado, não estou vendo os frutos, então eu vou desistir. No, just move on to the next. Não, só segue para o próximo. We will also meet people who are ground number 2. Também vamos encontrar pessoas que são esse terreno número 2. This is people where the seed fall in the ground Essas são as pessoas onde a semente chega no chão and it grow up. e entra na terra e começa a crescer. And everything actually look good. E tudo parece estar muito bem. We start to see fruit. Nós começamos a ver alguns frutos. That can be people who even repent, get baptized, water, receive the Holy Spirit. Podem ser pessoas que até se arrependem, são batizadas nas águas e recebem o Espírito Santo. But suddenly they fall away Mas de repente eles se desviam because of persecution. por causa da perseguição. I have seen many of those people Eu vi muitas pessoas assim, where I led them to Christ. que eu conduzi a Cristo. They walked with us for a time, Caminharam conosco por um tempo, but then suddenly they disappeared. mas aí de repente essas pessoas desapareciam. They experienced persecution and dropped the contact and didn't want it anymore. Eles passavam por perseguições, tribulações e daqui a pouco não queriam mais It isso. hurts every time you see it, E dói cada vez que nós vemos isso, but I cannot change it. mas eu não posso mudar isso. I just need to keep going. Eu só preciso continuar fazendo isso. You also meet people who are ground number 3. E nós também encontramos pessoas que são esse terreno número 3. That is again people who receive the word, São as pessoas que recebem a palavra, but other things come in and quench the word so it do not bear fruit. mas outras coisas vêm junto e sufocam a palavra e ela não produz fruto. But you're going to also meet ground number 4. Mas vocês também vão encontrar pessoas no terreno número 4. People who are not like the ground number 1, 2 and 3.
Pessoas que não são como o terreno 1, 2 e 3. Those people are the good ground. Essas pessoas são a terra boa. They bear a lot of fruit. Eles dão muito fruto. If you are a farmer Se você é um fazendeiro and you have your seed, e tu tem a tua semente, you can only use your seed one time. você vai usar a semente uma vez só Then it's used. e depois ela está usada já. What will you do as a farmer? O que tu vais fazer como um fazendeiro? You will find those people who are good ground. Você vai encontrar as pessoas que são uma terra boa. And then you invest in them. E aí você vai investir nessas pessoas. Because this is going to bear a lot of fruit. Porque isso é o que vai dar muito fruto. This is how the kingdom is. Isso é como o reino é. What is more interesting? E o que é mais interessante That we are going to meet those 4 grounds out there é que nós vamos encontrar esses 4 terrenos lá fora. is that you are one of those 4 grounds. E o mais interessante é que tu é um desses 4 terrenos. Everyone in this room Cada pessoa aqui nesse salão are one of those 4 grounds. é um desses 4 terrenos. And only one ground bear fruit. E só um desses terrenos dá frutos. Ground number 4. O terreno número 4. And they bear a lot of fruit. E eles dão muito fruto. We are talking about 30, 60, 100 fold. Nós estamos falando de 30, 60 e 100 por 1. 3,000, 6,000, 9,000 and 10,000%. É até 30, 60, 10 mil por cento. A lot of fruit. Muito fruto. Do Jesus want us to bear fruit? Jesus queria que nós dessemos fruto? Yes. Sim. How much? Quanto? So much Tanto that he says que ele diz that every branch of me that do not bear fruit, tanto que ele diz que cada ramo que estando em mim não der fruto, I cut it off, eu vou cortá-lo throw it away, e jogá-lo fora and burn it in fire. e queimar no fogo. And every branch that bear fruit, E todo ramo que dá fruto, I prune it eu vou podá-lo so it will bear even more fruit. para que ele dê mais fruto ainda. He wants you to bear fruit. Ele quer que vocês deem frutos. Now there is 2 kinds of fruit. Agora, existem 2 tipos de frutos. There is the fruit of the Spirit. Existe o fruto do Espírito, We read about in Galatians 5. que nós lemos lá em Gálatas 5. And then there's the fruit E daí também tem o fruto, where Jesus says, onde Jesus diz: as the Father sent me, assim como o Pai me enviou, I now send you. eu agora os envio. Go out Saiam and bear much e fruit. deem muito fruto. What ground are you? Qual desses terrenos é você? Let's look at it. Vamos olhar para eles. Right now, Agora mesmo, there is 25% chance tem 25% de chance aqui that your ground number que 4 você seja o terreno número 4, that's going to bear a lot of fruit. que vai dar muito fruto. Let's look at it. Vamos olhar. Ground number 1. Terreno número 1 This is the one who hear the word, é aquele que ouve a palavra and as soon as they heard it, e assim que ouviu, Satan come and steal it. Satanás vem e rouba. So it never go down in the heart. Então nunca chega a descer até o coração. Is that you? Você é esse? I don't know. Eu não sei. I don't think so. Eu acho que não. Not if you have been here a whole weekend by your own free will. Acho que não. Se vocês ficaram aqui esse fim de semana inteiro, Then I think that something have gone deep. então eu acho que realmente alguma coisa entrou. Otherwise you will not be here also a day like this. Senão eu acho que vocês não estariam aqui até o dia de hoje. This is those people who are not here. Isso são aquelas pessoas que não estão aqui. Those people we met out there who are not interested. Algumas pessoas que nós encontramos aí na rua e não estavam interessadas. So let's say you are not ground number 1. Então vamos dizer que vocês não são o terreno número 1. So now there is 33% chance Então agora sobrou 33% de chance that you are the good ground de você ser a terra boa, that's going to bear a lot of fruit. que vai dar muito fruto. Let's look at it. Vamos olhar. Ground number 2. Terreno número 2. This is the one who hear the word. Esse é aquele que ouve a palavra. The word go down A palavra entra and the plant is coming out. e nós começamos a ver a planta saindo. And everything actually look good. E tudo parece estar bem. If you just stand and look at it, it actually look fine.
Se você parar e olhar para essa planta, ela realmente parece estar bem. Because you don't see what is happening under the Porque ground. olhando assim de fora, você não vê o que está acontecendo embaixo da terra. You actually don't see that there is a problem. Você não consegue ver que existe um problema. But then something happened that revealed the problem. Mas aí alguma coisa acontece e revela o problema que And existe. that is the sun who come on high E isso é o sol que sobe and shine, e começa a brilhar. so it withered and die. Então ela começa a murchar e morre. Because the problem was it had never gone deep enough with good roots. Porque o problema é que essa planta nunca foi fundo o suficiente com boas raízes. And the sun is persecution. E o sol é essa perseguição que vem. Where persecution is not our problem. A perseguição não é o nosso problema. Persecution reveal how deep the roots have gone. A perseguição, ela revela quão profundas são as nossas raízes. Everything can actually look okay, Tudo pode parecer estar tudo bem, but that day persecution come in. mas no dia em que a perseguição vem, Suddenly we will be surprised de repente nós podemos ficar surpresos, because we will see that most people are ground number 2. porque nós vamos ver que muitas pessoas são o terreno número 2. We have a problem. Nós temos um problema. Our problem O nosso problema is that we are living in countries é que nós estamos vivendo em países where there is not a lot of persecution. onde não tem muita perseguição. And therefore it's easy to be deceived. E, portanto, é mais fácil de sermos enganados. Be deceived by what I call the American gospel. Enganados por aquilo que eu chamo de evangelho americano. My best life now gospel. A minha vida melhor agora, o evangelho da minha vida boa. Feel good gospel. O evangelho de eu me sinto bem. This is the gospel like, hey, give your life to Jesus. Esse é o evangelho que diz assim, ei, entregue sua vida para Jesus. And he's going to fix your life. E ele vai começar a arrumar a sua He's vida. going to give you what you dream about. Ele vai começar a te dar aquilo com que você sonhou. What do you want in life? O que você quer na He vida. can make you the best businessman in the world. Posso te fazer o melhor homem de negócios no mundo. He can bless you with a house and money. Posso te abençoar com uma casa, He com can give dinheiro. you everything you dream Pode te about. dar tudo aquilo com que você sonhou. Just give your life to Só Jesus. entregue a sua vida para Jesus. And he's going to help you and give you your best life E ele now. vai te ajudar, ele vai te dar a melhor vida. The American gospel. O evangelho americano. Try to take that gospel Tenta pegar esse evangelho and go back to the time of e Jesus volta lá no tempo de Jesus. and share that. Give your life to E Jesus. compartilhe esse evangelho lá no tempo And de he's going Jesus. to Entregue a tua vida para Bless Jesus. you and give you everything you E dream ele vai te about. abençoar e te dar tudo com que você sonhou. Then people they will look at us As pessoas iam olhar para nós and naquele say, tempo. excuse me, Iam dizer, com licença, there's something I don't understand. tem uma coisa que eu não entendi aqui. What are you talking about? Do que você está falando? My father gave his life to Jesus. O meu pai entregou a vida dele para Jesus. He's in jail. E ele está na prisão. My sister gave her life to Jesus. A minha irmã entregou a vida dela para Jesus. They killed her. E eles mataram ela. My uncle gave his life to Jesus. O meu tio entregou a vida dele a Jesus. And he's living under the ground now. E ele está vivendo embaixo da terra agora. What do you mean about giving your life to Jesus você- and he's going to fix my problems? O que você quer dizer com isso? Que eu entrego minha vida para Jesus e ele vai resolver os meus problemas? But I don't know if we think of it, Eu não sei se nós pensamos sobre isso. but how would it be to be part of the church of Jesus? Mas nós pensamos às vezes como seria fazer parte da igreja de Jesus. I can give you a little idea how it was to be part of Jesus' church. E eu vou dar uma pequena ideia de como era ser uma parte da igreja de Jesus. Jesus had 12 apostles. Ele tinha 12 apóstolos, Out of Jesus. those 12, E daqueles 12, there was only one só teve um who did not become a martyr. que não se tornou um mártir. That means that Jesus' church Isso significa que a igreja de Jesus had a martyr percent tinha um percentual de mártires over 90. acima de 90%. So let's say that this room today Então vamos dizer que esse salão aqui hoje is Jesus' church. é a igreja de Jesus. That means Isso significa that you who are sitting there, que vocês aqui sentados nessa parte aqui, congratulations. parabéns.
You're going to live a long life Vocês vão viver uma vida longa, with a lot of persecution, com bastante perseguição. with being thrown in jail, Vão ser jogados na prisão. will experience a hard life, Vão experimentar uma vida muito difícil, but you're going to live a long life. mas vão viver bastante. The rest of you, O resto de vocês you're going to die vão morrer. after you have experienced persecution and a hard life. Depois de experimentarem a perseguição e também uma vida difícil. It was Jesus' church. Essa era a igreja de Jesus. But was that actually not what he spoke about? Mas na verdade não é sobre isso que ele estava falando. What was Jesus' message? Qual era a mensagem de Jesus? If anyone want to follow me, Se alguém quer vir após mim, he need to deny himself ele precisa negar-se a si mesmo and take up the cross. e tomar a sua cruz, Take up the cross daily tomar a sua cruz diariamente and follow me. e me seguir. Taking up the cross at that time, Tomar a cruz naquele tempo, they knew what that meant. oi? They knew what that meant. Eles sabiam o que isso significava. Jesus, he took up his cross. Jesus, ele tomou a sua cruz. They knew what that meant. Então eles sabiam o que significava Today we isso. think, Hoje nós pensamos, I'm also carrying my cross. eu estou carregando a minha cruz. My cross is in gold. Do you want to see it? Minha cruz é de ouro, vocês querem ver? Take up the cross is not carrying a gold necklace. Tomar a cruz não é carregar uma cruzinha num cordão aqui. There's nothing beautiful about taking up the cross. Não existe nada bonito em tomar a nossa cruz. But this was what he was preaching. Mas isso era o que ele estava pregando. We are deceived Nós somos enganados by the American gospel. pelo evangelho americano. We often look at those churches, Nós muitas vezes olhamos para aquelas those mega igrejas, churches, aquelas igrejas enormes, and we are like, come on, it could be beautiful to have so many people in a big e nós church. pensamos, seria tão legal ter tantas pessoas numa igreja tão grande. But most of those mega churches, Mas a maioria daquelas mega churches, igrejas grandes, that day persecution set in, no dia que a perseguição entrar, and it is going to come. e vai vir, It's going to come to a city near you. vai vir para uma cidade próxima de você. It is real. É real. That day persecution is going to set in. No dia em que a perseguição se estabelecer, Most of those big churches, a maioria daquelas grandes igrejas, most of what we know as Christianity today, muito daquilo que nós conhecemos como cristianismo hoje, will disappear overnight vai desaparecer, because they're ground number 2. porque são o terreno número 2. They have never been willing to pay the cost. Eles nunca foram realmente dispostos a pagar o preço. It had never gone deep enough. Nunca foi fundo o suficiente. But the good thing somehow, Mas a parte boa or not the good thing, but Jesus had actually promised us persecution. não é na verdade bom, mas Jesus ele prometeu a perseguição. But that is actually a good thing because it helps us to see where we are in life. Mas na verdade é sim uma coisa boa porque nos ajuda a enxergar a realidade da nossa Where vida. persecution is real. A perseguição é real. Persecution is not always like we read in China where they put people in jail and whip and kill people. A perseguição não é somente aquilo que nós ouvimos falar às vezes, talvez da China, onde eles colocam pessoas nas prisões e matam pessoas. Persecution can have many different faces. A perseguição ela tem diferentes faces. What we often experience in our countries E o tipo de perseguição que nós frequentemente Is that experimentamos persecution nos nossos is países more verbal with words that's been speaking against us. é mais como palavras que são faladas. Lies that are being spread, São mentiras que são espalhadas, rumors, rumores, and that also hurts. e isso também nos fere. It hurts in another way, but it hurts. Fere de uma outra forma, mas também fere. But there is one thing about persecution we need to know also. Tem algo sobre a perseguição que nós também precisamos saber. That is, I've seen that people often get surprised where it come from. E eu vejo que às vezes as pessoas ficam surpresas ao saberem de onde vem essa perseguição. Who was it persecuted Jesus? Quem foi que perseguiu Jesus? It was actually not the Gentiles in the beginning. Na verdade, não foram os gentios no princípio. It was his own people. Era o seu próprio povo. His own people.
o seu próprio povo. Even Jesus' own mom and brother thought that one time he was out of his mind. Até mesmo a mãe e os irmãos de Jesus, em um dado momento, pensavam que ele tinha perdido a cabeça. It was the religious system. Era o sistema religioso. Try to imagine, here we have people, Tentem imaginar, aqui nós temos pessoas, the Pharisees, os fariseus, who were studying the word daily, que estavam estudando a palavra diariamente, who was waiting for the Messiah. que estavam esperando pelo Messias. Those people that was most eager in the word and waiting for the Messiah. Eram as pessoas onde existia a maior ânsia pela vinda do Messias. And when he stood in front of them, E quando o Messias se colocou na frente they deles, couldn't see it, eles não puderam vê-lo and they crucified him. e crucificaram ele. I have experienced persecution in the last years, Eu experimentei perseguição nos últimos anos. and most of it come from the church, E a maior parte dela veio da igreja. and most of it come from people that is close to one, that's close to you. E a maior parte veio de pessoas próximas a nós. And then it hurts. E isso machuca muito. It's one thing when there's people out there you don't know, Uma coisa é quando vem de pessoas lá fora que você não conhece. but it's not a thing when it's family, Mas a outra coisa é quando é da família when it's the church, ou a igreja, when it's our brothers and sisters. quando vem dos nossos irmãos e irmãs. If you don't know what I'm talking about, E se você não sabe do que eu estou falando, just start to live this life. comece a viver essa vida. Start to do it. Comece a fazer isso. Start to really go out and do it. Comece a realmente sair e fazer isso. Not just talk about it, but do it. Não só falem sobre isso, mas façam. Go out and find a person of peace. Comecem aí, saiam, encontrem a pessoa de Start to paz. lead people to Christ. Comecem a levar pessoas a Cristo. Start to heal the sick. Comecem a curar os enfermos, Cast out a demons. expulsar os demônios. Baptize people in your bathtub. Batizem as pessoas na sua banheira. And I guarantee you, E eu garanto para ti you're also going to experience que persecution. você também vai experimentar perseguição. And most of it would come from people you E a know. maior parte disso virá de pessoas que você conhece. And some of it would come from the church. E muitos virá da igreja. The problem with persecution O problema com a perseguição is that it's so easy to stop. é que é tão fácil parar. It's so easy to get it to stop again. É tão fácil fazer a perseguição parar de novo. You just need to do one thing. Você só precisa fazer uma coisa. If you remember this one thing, E se você lembrar dessa uma coisa, I guarantee you persecution will stop. eu garanto para vocês que vocês podem fazer a perseguição parar. That one thing you just need to remember. A única coisa que vocês precisam lembrar: Compromise. comprometa. Just compromise. Apenas comprometa. Just be like people want you to be. Apenas se ajuste a ser a pessoa que as pessoas esperam que você If seja. people don't like the way you are preaching, just change it. Preach in another way. If people don't like the way you are preaching, then just change it. Se as pessoas não gostam da maneira como você está pregando, você muda, você baixa o padrão. If people don't like you baptized like that, just change it. Just be like people want you to be. Se as pessoas não estão gostando da forma como você está batizando os discípulos, então deixe de fazer assim e agrade as pessoas. And I guarantee you persecution is going to stop. E eu garanto para vocês que a perseguição então vai parar. And you will have a much easier E life. vai ter uma vida muito mais fácil. But you will also be ground number 2. Mas você também pode ser o terreno número 2. And you're not going to bear a lot of fruit. E você não vai dar muito fruto. So this is a decision. Então isso é uma decisão. And where I love this life, Eu amo essa vida, but it is hard. mas ela é difícil. It costs a price. Ela custa um preço. Persecution is real. A perseguição é real. But if you go on the internet and write my name now, I get one new video against me every week. Mas se você for lá na internet e digitar o meu nome, existe aí pelo menos um novo vídeo contra mim por semana. Where people are spreading a lot of lies and rumors. Onde pessoas espalham muitas mentiras e rumores. But actually, it don't hurt so much Mas assim, na verdade, isso não me machuca tanto. because I don't know them. Porque eu não conheço essas pessoas. But it hurts home in Denmark.
Mas me machuca lá na Dinamarca, when leaders and pastors and people I knew is suddenly spreading lies against me. quando líderes, pastores, pessoas que eu conheci começam a espalhar mentiras e rumores. So we have cried a lot, Então nós já choramos muito, but actually persecution have also helped us a lot. mas na verdade a perseguição já nos ajudou muito também. It have helped us to let the root go deeper. Isso nos ajudou a deixar as nossas raízes irem mais fundo. And out of that persecution, E dessas perseguições, when we have gone through it depois que nós atravessamos elas, without compromise, sem comprometer, sem abaixar o padrão, we will be even stronger than before. nós nos tornamos ainda mais fortes do que antes. If people ask me, Se as pessoas me perguntassem, Torben, what person have meant most in your life? Torben, que pessoa significou mais na sua vida? I would say beside my wife, Eu diria que além da minha esposa, who is the person who have meant most, que é a pessoa que significa mais. that is that and that and that person Eu diria aquela e aquela pessoa who hurt me most. que me machucaram mais. Those people who hurt me most Aquelas pessoas que mais me feriram. were actually the most important people I had in my life Na verdade, as pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida. because they helped me to die. Porque essas pessoas me ajudaram a morrer. If you look at Jesus' life, Se você olhar para a vida de Jesus, Jesus had 12 apostles, ele teve 12 apóstolos. but he could do Mas ele pôde fazer without John, sem João, without James, sem Tiago, without Peter, sem Pedro. but he could not do without Judas. Mas ele não poderia fazer sem Judas. Try to think of this. Tentem pensar nisso. Judas, Judas, who betrayed Jesus, que traiu Jesus, was the most necessary person Jesus had foi a pessoa mais necessária que Jesus teve to take him to the cross. para levá-lo até a cruz. He could not have done without him. Ele não poderia ter completado isso sem ele. The same those person who hurt us most Então, as mesmas pessoas que nos machucam mais is actually the most important. são, na verdade, as mais importantes. If Se we don't compromise, nós não abaixarmos o padrão, if se we don't become bitter, nós não nos tornamos amargos, if se we don't get hurt and don't want to forgive, nós não nos magoamos e não perdoamos, but fall on the knees and cry out to God. mas nós caímos de joelhos e clamamos a Deus. But let's say you are not one of those who compromise Mas vamos dizer que você não é um desses que compromete e abaixa o padrão, for the sake of peace. em busca de paz. Let's say you are not ground number 2. Vamos dizer que você não é o terreno número 2. Then there is only two grounds left. Então só sobraram 2 terrenos. Right now there's 50% chance Então agora tem 50% de chance that you are the good ground de que você seja a boa terra, that's going to bear a lot of fruit. que vai dar muito fruto. If you don't fall in here, Se você não cair aqui, you are home good. você é a terra boa. So there's only one area, Então só tem agora mais uma área. one thing you need to be careful of. Só mais uma coisa que você precisa tomar cuidado. Please be careful. Por favor, tenham cuidado. Don't fall in here. Não caiam aqui. What is Jesus talking O about? que Jesus está falando sobre aqui? We often think, okay, I need to be careful of drugs and homosexuality and big sins like this. Às vezes nós pensamos, então eu tenho que tomar cuidado com drogas, com homossexualismo, com alguns pecados grandes. And of course, we should not have anything to do with that. E é claro que não temos que ter nada a ver com esses But pecados. Jesus is talking about something else here Mas Jesus está falando sobre outra coisa aqui. that is causing most people to not be good ground. Coisas que fazem com que a maior parte das pessoas não se tornem a boa terra. And what he's talking about, E sobre o que ele está falando? there is growing up beside us. Que começa a crescer ao nosso lado. It grows around us. Cresce ao redor de nós. It's deceitful. É enganoso. It's growing up around us, so it cleanses us, so we do Está not bear fruit. crescendo ao redor de nós e começa a nos sufocar. What he's talking about Sobre o que Jesus está falando? is the deceitfulness of riches, Ele está falando do engano das riquezas, worries,
das preocupações and longing for other things. e a busca por outras coisas. The deceitfulness of riches. O engano das riquezas, a preocupação das riquezas. We have a problem. Nós temos um problema. You have a problem. Vocês têm um problema. We've been deceived. Nós temos sido enganados. We have allowed things to come in our life. Nós temos permitido que coisas entrem na nossa vida There is growing in our life. e que vão crescendo na nossa vida There is cleansing us so we do not bear fruit. e nos sufocam para que nós não produzamos frutos. The biggest problem in this room for most of you. O maior problema nesse salão para a maioria de vocês, The thing number 1 or 2 that you are not going to be the good ground who bear a lot of fruit. a razão número 1 e 2 de que vai causar que vocês não deem muitos frutos Is your house and your job. é a sua casa e o seu emprego. What? O quê? Yeah. Exatamente. Let me show you an example. Deixa eu mostrar um exemplo. I have met many young people Eu conheci muitas pessoas jovens who are on fire. que estavam assim pegando fogo, They just love Jesus. amavam Jesus. They're like, oh, I want to travel the world. Elas diziam assim: eu quero viajar pelo mundo, I want to be a missionary. eu quero ser um missionário, I'm so loud. I want to serve Jesus with everything in my life. eu quero servir Jesus com tudo que eu tenho na minha vida. And then they're told, that is good, my son, my daughter. E aí eu disse para eles: isso é muito bom, meu filho, But mas you need to have education. você precisa ter uma educação, You need to have something to fall back on. você precisa ter algo para se apoiar. And then that person take a education. Então aquela pessoa vai lá e faz um curso, toma uma educação. 5, 6 years later, 5 ou 6 anos depois, they're standing with a paper in the hand, eles estão lá com o diploma na mão and the fire is gone, e o fogo se foi and it's never coming back again. e nunca mais volta. I have seen that so often. Eu vi isso muitas vezes. Or people who are young who get married, Ou pessoas jovens e se casam and they're like, oh, we love Jesus. e eles estão assim: nós amamos Jesus, We want to serve Him. nós queremos servi-lo. And they're dreaming about serving Him as missionaries E eles- and leaders and just live for Him. Eles sonham em ser missionários e viver para Cristo, ser líderes. And they're just dreaming about this life. E eles têm sonhado com essa They vida. don't want to live like this world. Eles não querem viver como esse They mundo. want to be a disciple and serve Him. Eles querem viver como discípulos e servir a Jesus. And the dream is there. E o sonho está lá. And then one day, E aí um dia, oh, look at that house. olha essa casa. Oh, it's so Oh, beautiful. tão bonita. Oh, I want that Eu house. quero aquela casa. Let's buy that house. Vamos comprar aquela casa. And then they buy the house. E aí eles compram a And they're casa. like, whoa, E, oh, oh, look at our house. olha a nossa casa. And they're like standing there and saying, whoa, look, we have a house. E aí eles ficam lá parados e dizem: olha, nós temos uma casa. No, you don't. Não, vocês não têm. You're deceived. Estão enganados. It's not your house. Não é sua It's casa. the bank's house. É do banco. And now you need to pay what needed to be paid E agora vocês precisam pagar a prestação to pay for your house, pela casa. to pay for your cars. Pagar pelos carros. So every morning, Então todas as manhãs you go to work você vai para o trabalho. and you spend the best time of your day. E você gasta as melhores horas do seu dia. And you are working a lot Você está trabalhando to muito pay for those things you have in your life. para pagar por aquelas coisas que você tem na sua vida. And then you come home from work E aí você chega em casa do trabalho. time to bed, Hora de ir para a cama. a new day tomorrow. Um novo dia amanhã. And suddenly Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday is going like this. E assim segunda, terça, quarta, quinta, sexta se foram.
Saturday, Sunday, time for hobbies, friends, barbecue and have a good time. Sábado, domingo, tempo para os hobbies, amigos, churrasco, família. Of course, the kids also have to go to football and a lot of things during the E as week. crianças também têm que ir lá para o futebol e outras coisas durante Yeah, a of semana. course, we have 2 hours on Sunday we need to be in E church. claro que também tem 2 horas no domingo que nós temos que ir à igreja. And 1 week is gone, E uma semana se foi, 1 month is gone, um mês se foi, 1 year is gone, um ano se foi, 10 years is gone. 10 anos se foram. And what happened with the dream? E o que aconteceu com o sonho? Sorry, it's never going to happen. Desculpe, ele nunca vai acontecer. It's never going to happen. Não vai acontecer. Why? Por quê? Because you are too busy with other things. Porque você está ocupado demais com outras coisas. You have become a slave Você se tornou um escravo to this world. deste mundo. The deceitfulness of riches, O engano das riquezas, the worries, longing for other as things preocupações e a busca por outras coisas, have come in and quenched the word, elas vieram e sufocaram a palavra. so it do not bear fruit. Então ela não dá frutos. And I know what I'm talking about E eu sei do que eu estou falando, because we were there some years ago. porque nós estivemos nesse lugar alguns anos atrás. When we got married, Quando nós nos casamos, we always lived like a simple life. nós sempre vivemos uma vida simples. But we became older, Mas nós fomos crescendo, and envelhecendo. our friends have houses and Yes. free value in the houses. Os nossos amigos tinham casas. And I was like, I want a house. E eu ficava assim, eu queria ter uma I casa also também. want a Eu house. também quero uma And I casa. remember one day the bank called me. E eu lembro de um dia que o banco me ligou. The house is yours. A casa é sua. Yeah. And I'm like, I got a house. E eu dizia, eu tenho uma casa. It was an old house, Era uma casa but that velha. was fine. Mas tudo bem. We don't expect a lot. Não temos muita So, expectativa. but we started to fix the house. Mas aí nós começamos a ajeitar a casa. Just a small fix here and there. Só uma ajeitadinha. We make a new kitchen. Fizemos uma cozinha nova. Beautiful. Oh, que bonito. But now everything look old compared to the kitchen. Mas agora todo o resto parecia muito velho comparado à cozinha nova. So we went to the bathroom and the Então, floors and everything. aí nós fomos para o banheiro, depois os pisos e acabamos reformando tudo. And I was like working on my house. E eu estava lá trabalhando na minha casa. And I was spending all my time E eu estava gastando todo o meu tempo fixing my house, ajeitando a minha casa, fixing my garden, arrumando o jardim, working. trabalhando, Because now I need to work a lot to pay porque eu for this. precisava trabalhar bastante para pagar por isso. And slowly, E muito devagar, I did not see it, eu não percebi, but slowly, mas devagar, a lot of things crept into my life muitas coisas entraram e sufocaram a minha vida. and start to just take the life away from me. E começaram a tirar a vida de mim. Because I came home from work Porque eu chegava em casa do trabalho and I was tired. e eu estava tão cansado. So I was sitting there Então eu sentava lá, in front of the hill machine. de frente da televisão, The hill machine. a máquina do inferno. It's another way from É not a uma word outra for the- palavra okay. para televisão. But I was sitting there, Mas eu estava sentado lá and my wife sometimes said, "Torben, come on, E a do minha other things esposa- than just sit there. às vezes me chamava, Torben, tem outras coisas aqui para fazer, tu fica sentado aí. I'm tired. Tô cansado. Come on, I've been at work all day." Eu trabalhei o dia todo. And I just spent suddenly 1.5 years went like this. E de repente, assim, 1 ano e meio passou assim. Time went, O tempo voou. and I did not bear a lot of fruit E eu não dei muito fruto, because I didn't have time. porque eu não tinha tempo. I really did not have time Eu realmente não tinha tempo to seek Him. para buscá-lo. I did not have time to serve Him. Eu não tinha tempo para servi-lo. But to say I did not have time
Mas dizer que eu não tinha tempo that is also a lie. também é uma mentira, Because we all have time. porque todos nós temos tempo. If there is anything we all have, that is time. E se tem uma coisa que todos nós temos, é tempo. We all have 24 hours per day. Todos nós temos 24 horas por dia. But it's different what we do with the time we have. Mas é diferente o que fazemos com o tempo que nós And temos. slowly we died. E vagarosamente nós fomos morrendo. But one day Mas um dia I got fired. eu fui incendiado. Yeah. Yeah. I got fired. Fired from my job. Ah, tá. Desculpe. Eu fui demitido do emprego. É fire também, tá? Fired. Então, Okay. It was not a yay. era outro tipo de fire. Okay, I lost my job Eu perdi meu emprego. and I was not happy. E eu não estava feliz. I was really not happy. Eu realmente não estava feliz. But actually it was the best thing that happened. Mas na verdade eu reconheço que foi a melhor coisa que aconteceu. If I have not lost my job that time, I have not been standing here Se today. eu não tivesse perdido o meu emprego naquele dia, eu não estaria aqui hoje. Because suddenly I was put in a place Porque de repente eu fui colocado numa posição where I could not pay my bills. que eu não conseguia pagar as minhas I contas. could not find an extra job. Eu não conseguia encontrar outro emprego. So what do you do? Então o que você faz? God, I need you. Deus, eu preciso de ti. Help me. Me ajuda. And I start to see God again. E eu comecei a buscar a Deus de novo. And I start to cry out to him. E eu comecei a clamar a Ele. And it was a scary moment Foi um momento assustador, because I suddenly discovered porque de repente eu descobri that he was far away. que Ele estava longe. The last 1.5 years, O último 1 ano e meio, I've been so busy. eu estive tão ocupado. I have not seen that he went out of the back door. Eu não tinha visto que ele tinha saído pela porta dos fundos. It was long time since he last have spoken to me. Fazia muito tempo desde a última vez que ele tinha falado comigo. So I was crying to God and I was like, God, I need you. Speak Então to agora eu us. estava clamando a Deus e dizendo: Deus, fala conosco. And I was fasting 40 days. E eu estava jejuando 40 dias. The last day in the fast, O último dia do jejum, the 39th day, o dia 39, I experienced he spoke to me again. eu experimentei ele falando comigo de novo. It was good. Foi bom. I felt he said, go to that city. Eu ouvi ele me dizendo: vai para aquela cidade. And he gave me a name of a city in Denmark. E ele me deu o nome de uma cidade lá na Dinamarca. So I came home crying to my wife and said, we have to go to that city. Então eu cheguei em casa chorando para minha esposa e disse: nós temos que ir para aquela cidade. We jumped in the car and we drove there. Nós entramos no carro e dirigimos até lá. And then I was there saying, God, now I'm here. What do you want me to E aí do? nós parados nessa cidade começamos a orar: Deus, o que você quer que nós façamos aqui? And then I met a boy E aí eu encontrei um garoto who had problem in the knees, que tinha um problema nos joelhos. who actually needed to get operated the day after. E ele receberia uma cirurgia no dia seguinte. And I prayed for him E eu orei por ele. and God healed him. E Deus curou. But then he said something that changed my life. Aí ele disse uma coisa que mudou a minha vida. He said, Torben, Ele disse: Torben, when did you know that you should come to our city? quando você soube que você deveria vir para minha cidade? And I thought that was a strange question. E eu achei uma pergunta estranha. And I said, first at 3 o'clock Eu disse: dia 1º às 3 da tarde, when I was out praying. quando eu estava lá orando. Why are you asking? Por que tu está perguntando isso? Because I found your website on Monday. Porque eu encontrei o teu site na segunda. And Monday, Tuesday and Wednesday, E segunda, terça e quarta, I have been praying to God. eu estive orando a Deus. God, Deus, send Tom to my city envia o Torben para minha cidade, so he can pray for me so I can get healed. para que ele possa orar por mim e eu seja curado. And this is what happened. E é isso que aconteceu. And I was like, whoa. E eu estava, uou. I was just led by the Holy Spirit here. Eu fui guiado pelo Espírito Santo de novo. That was nice. Isso foi legal. That tasted good. Isso foi muito bom. When we jumped in the car Quando nós entramos no carro and went home e voltamos para casa, to our ground number 3, para a nossa terra número 3, something have changed inside of us. alguma coisa tinha mudado dentro de nós. We have tasted something. Nós tínhamos experimentado algo. We have got a taste of a life Nós tínhamos sentido um gostinho de uma vida that tasted for more.
that tasted for more. We got a taste for life that's... Nós tivemos um gostinho de uma nova vida e ficamos querendo mais. So we come home to ground number 3. Então nós voltamos para casa, para o nosso terreno número 3. And I thought, E eu pensei, okay, if it took me 39 days to pray, ok, se levou 39 dias para eu orar, to get that experience, para ter aquela experiência, I need more time. eu preciso de mais tempo. I need time to pray. Eu preciso de tempo para orar. I need more time to focus on God. Eu preciso de mais tempo para concentrar em Deus. So the first thing we did Então a primeira coisa que eu fiz was throw the TV out of the house. foi jogar a TV fora. So now when I sat down, Então agora, quando eu me sentava, there was nothing to look at. não tinha nada para olhar. Okay, I just think I go pray instead. Ok, acho que eu vou orar em vez disso. So the time I use for that, I now use for God. Então o tempo que eu usava para isso, agora eu comecei a usar para Deus. And I saw more things happen. E eu comecei a ver mais coisas And I was acontecendo. like, oh, this tastes for more. Ah, eu senti esse gostinho de quero mais. I want more. Eu quero mais. So home to ground number 3. Então eu voltei lá pro terreno número 3. What can we change? O que eu posso mudar aqui? What can we do in our O life que nós podemos fazer na nossa vida so we have more time? para termos mais tempo So ainda we have less worries. e menos preocupações? What can we cut off of other things that is cringing us so we don't bear fruit? O que eu posso cortar dessas outras coisas que estão me sufocando para que eu não dê frutos? One of the things, our girls were small at that time. Uma das nossas filhas era bem pequena naquela When época. I entered into their room, Quando eu entrei no quarto dela, everything was pink. tudo estava rosa. And they had so much toys. They had so much toys. E tinha tantos brinquedos. And there was like toys all over the E place. tinha brinquedos por toda parte. And it was a big stress factor for me. Era um fator de muito estresse para mim. Every time I enter in, it was like, Toda vez que eu entrava lá, eu ficava... okay, how to clean this room? Ok, como é que eu vou arrumar esse quarto? Tem tanta coisa. And there were so many things. And there are so many E things. tinha tantas coisas naquele And quarto. sometimes I, Lena, help me. Eu chamava a esposa, vem me ajudar. So we did something. Então nós fizemos uma coisa. We took our girls, Nós pegamos as nossas meninas, put them on a chair, sentamos elas, took a big black bag, pegamos um grande sacola preta and we said to them, e dissemos para elas: what do you want to keep? o que vocês querem guardar e manter? This or this? Esse ou esse? Both. Os dois. This or this? Esse ou esse? This out with this. What Esse. do you Então want to esse keep? vai pro saco. Qual vocês querem ficar? Esse ou esse? Out with this. Esse vai pro saco. Out with this. Esse vai embora. And we emptied their room. E aí nós limpamos o quarto delas. The first thing I discovered A primeira coisa que eu descobri was that there was a floor. foi que existia um chão naquele quarto, tinha um piso ali. Actually, a nice floor. Na verdade um piso bonito. I put it myself. Eu mesmo coloquei. But now, Mas agora, since that day, desde aquele dia, I never cleaned the room eu nunca tinha limpado aquele quarto. because they know where things go. Porque agora elas sabiam onde as coisas iam guardadas. In this box, in this box. Elas tinham poucas coisas, então elas mesmas sabiam guardar as coisas, as poucas coisas em And cada um no it seu lugar. felt good. Isso se sentiu tão bom, foi tão It's bom. like less thing to worry about. Foi bom ter menos coisas para se preocupar. So we emptied the house. Então nós limpamos toda a casa. We just started to get rid of things. Nós começamos a nos livrar de coisas. We don't want to worry about all of this. Não queremos nos preocupar com tudo isso. And one day my wife said, E um dia minha esposa disse: let's get rid of the house. vamos nos livrar da casa. Huh? But now it's not a problem Mas agora isso não era um problema, because we have tasted something. que nós já tínhamos experimentado So algo. we got rid of the house. Então nós nos livramos da casa. We moved to a small apartment. Nos mudamos para um apartamento And I pequeno. remember when we moved in, Eu me lembro de quando nós nos I was mudamos, laying on the sofa. eu estava lá sentado no sofá, Lena was laying on the sofa Lena there. estava lá no sofá também, And I looked at her. e eu olhei para ela, And I was like, e eu estava assim, and I felt something I've not felt for many years. e eu senti algo que eu não tinha sentido por muitos anos. What to do? O que fazer?
Like there's clean all over the place. E tá tudo limpo, There's no garden that needs to be fixed. não tem um jardim que eu preciso arrumar, There's nothing to fix or paint or não put tem on the nada para walls. ajeitar, para pintar, para colocar nas paredes. What to do? O que fazer? Suddenly I had all the time in the world. Então, de repente, eu tinha todo o tempo do mundo. So I just pray. Então, eu só orava. And I experienced stronger things. E eu comecei a experimentar outras coisas. One day I was out praying Um dia eu estava lá orando and I felt God spoke to me. e eu senti Deus falando comigo. And He put on my heart E Ele colocou no meu coração to pray for open door to Danish TV. para eu orar por portas abertas na televisão da Dinamarca. So I can go against evolution and Darwin. Para que eu pudesse ir contra a evolução e Darwin. And I felt it came so strong to me. E eu senti isso vir tão forte sobre mim. So I was like, Eu okay. estava assim, uou, ok. Okay, God, I pray for open door to TV. Deus, eu oro por portas abertas na TV. So I can go against evolution and Darwin. Para que eu possa ir contra a teoria da evolução e Darwin. God, I pray that Darwin's lies may fall. Deus, eu oro para que as mentiras de Darwin caiam por terra. And while I was praying this, Enquanto eu estava orando isso, suddenly I saw a stand-up comedian, a very known Danish stand-up comedian. então eu vi um comediante muito conhecido de stand-up comedy. His name is Simon Juhl. O nome dele é Simon Yu. And you know stand-up comedians, Você sabe o que é stand-up, né? they are not Comédia. the most holy person in the Não world. são aquela coisa muito santa, né? And he's really speaking bad language. Então ele tinha uma linguagem muito feia, né? And suddenly I saw him, E eu vi ele na TV. and my heart beat. Eu vi ele. Like, E o meu coração Oh. começou a bater. this is Simon Juhl. Esse é o Simon Yu. Oh, he needs God. Ele precisa de Deus. And I became nervous. E eu comecei a ficar nervoso. And I know what that means. E eu sei o que isso significa. I had to go to him. Eu tenho que ir até lá. So I went to him. Então eu fui. But just when I came to him, E quando eu estava me aproximando dele, he turned his face. ele virou o seu rosto. Oh, it's not Simon Juhl. Ah, não é o Simon Yu. Oh, it's just one who looked like É um cara him. muito parecido com ele. And I saw it was not Simon Juhl. E eu vi que não era ele. But then God spoke to me. Mas aí Deus falou comigo. Pray for Simon Juhl. Ore pelo Simon Yu. And I was like, the guy who looked like E or the eu, real one? eu oro por aquele que parece com ele ou pelo de verdade? The real one. Ora pelo de verdade. I don't know him. Eu não conheço ele. I've just seen him TV. Eu já vi ele na TV. But I felt like pray for him. Mas eu senti que devia orar por ele. God, Deus, I pray for open door to TV. I pray for open door to TV. eu oro por portas abertas So na I TV. can go against evolution and Darwin. Para que eu possa ir contra a evolução e Darwin. And I pray for Simon Juhl. E eu oro pelo Simon Yu. Send somebody to him. Envia alguém para ele. Save him. Salva ele. Do something. Faz alguma Oh, I coisa. pray for Simon Juhl. Eu oro pelo Simon Yu. And then I came home. E eu fui para casa. As soon as I entered home, E assim que eu entrei em casa, the telephone called o telefone tocou and I took it. e eu atendi. Yeah, hello. Alô? Is it Tom Søndergaard? Esse é o Torben Sonnegan. This is from Danish TV. Aqui é da televisão dinamarquesa. We are making a program about Nós evolution and Darwin. Estamos fazendo um programa sobre a evolução e Darwin. And we want to hear if you want to be part of it. E nós queríamos saber se você gostaria de fazer parte disso. The one who's going to interview you E a pessoa que vai entrevistar você is the stand-up comedian Simon Juhl. é aquele comediante Simon Yu. Nice. Legal. And I was like, I am coming. E eu estava assim, eu vou. So 2 weeks later, E aí 2 semanas depois, I was in Copenhagen eu estava em Copenhagen with Simon Juhl. com o Simon Yu. Not the one who looked like, Não aquele que era parecido com ele, the real one. o de verdade. And we were out on the street and talking with people about evolution and God. E nós estávamos nas ruas falando com as pessoas sobre evolução e Darwin. And one time I prayed for a guy with crutches who got healed. E I prayed about a guy with crutches eu orei por um cara de muletas e ele foi curado uma who vez. got healed. E foi curado. And I took the crutches E eu peguei as and I muletas stood like this. e eu parei com elas assim. And Simon Juhl, he's not so tall, E o Simon Yu, ele não era tão alto, so he stood like this. então ele estava assim olhando. What is this? O que é isso? What is happening here? O que está acontecendo aqui? I said, what do you mean? O que quer dizer? This, what is this? Isso,
O que é isso? The healing. Ah, a The cura. crosses. As muletas? This is what we read about in the Bible. Isso é o que nós lemos na Bíblia. And I shared him about God. E eu compartilhei com ele sobre Deus. Then we went to a big museum in Denmark. E aí nós entramos num grande museu que tem na Dinamarca. Zoologisk Museum. A big museum. Um grande museu. And I was put on a chair E eu fui colocado ali numa cadeira. in front of all the missing links. Missing link, the skeletons and monkeys. Tá. Então eu fui colocado diante de todos aqueles os elos perdidos que tem da evolução dos esqueletos, tal. And Simon was sitting in front of me, E o Simonil sentado na minha and frente I had two spotlights on me. e duas luzes assim sobre mim. And in 1.5 hours, E por 1h30 he just asked questions ele fez perguntas para mim. about God and evolution E and ele fez everything. perguntas sobre Deus, sobre evolução e todas essas Do coisas. you really believe in Noah's Ark? Do you really believe in Noah's Ark? Yeah, do you believe in Noah's Ark? Do you Tá. believe in it? Você realmente acredita na Arca de Noé? Do you believe God created heaven and earth in 6 days? Você realmente acredita que Deus criou os céus e a terra em 6 dias? And in 1.5 hours, he just asked questions. Em 1h30 ele ficou fazendo perguntas To explain that moment, para explicar aquele momento. it was like being in heaven. Era como estar no céu. In 1.5 hours, I knew everything. Em 1h30 eu sabia todas aquelas coisas. It was so amazing. Era tão incrível. It was like Jesus said, don't worry when you stand in front of government. In the same moment, the Holy Spirit will give you what to say. Era como quando Jesus disse: não se preocupem quando vocês forem colocados diante de governantes, porque o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês o que vocês devem falar. And I was like, more, come on, hit me, E I eu want estava more. assim, ó, vai, manda mais, manda mais. Afterward, he took me beside. E depois disso ele me chamou de lado He said, who are you? e ele perguntou: quem é você? What are you? O que é você? What is this? O que é isso? And I shared the gospel to him. E eu compartilhei o evangelho com ele. He did not repent that day, Ele não se arrependeu naquele dia, but he heard something he never going to forget. mas ele ouviu algo que ele nunca vai esquecer. And when they later showed it on TV, E mais tarde, quando eles mostraram o programa na they televisão, almost forgot everything about Darwin, eles quase esqueceram tudo sobre and Darwin. it became about how that guy got healed and how God led me and many 100,000 E o people programa that se saw tornou it. sobre como aquele homem foi curado e sobre como Deus me usava. So I got that experience, E eu tive essa experiência. and I want more. E eu queria mais. And God took us on a journey, E aí Deus nos levou para uma jornada. and it was not always easy. E nem sempre foi fácil. One time we lived in a small basement with 3 kids, E durante um tempo nós moramos num pequeno porão com 3 filhos. and everybody looked at us like we were crazy. E todo mundo olhava para nós como se nós fôssemos loucos. How can you live like this? Como vocês podem viver assim? But we had something our friends did not have. Mas nós tínhamos algo que os nossos amigos não tinham. All the time in the world, Todo o tempo no mundo. to see God and do His will. Para buscar a Deus e realizar a sua obra. And it was there in the basement, E foi naquele porão God really started to speak to us. que Deus realmente começou a falar conosco. We don't live in the basement anymore. Não estamos mais morando naquele porão agora. Now God has sent people into our life to help us. Deus enviou pessoas para a nossa vida para nos ajudar. Now we have a mini hotel with 100 beds. Nós temos agora um mini hotel com 100 camas. It's not ours, but God had provided so we can use it. Não é nosso, mas Deus proveu para que nós usássemos. And life is an adventure. E a vida é uma aventura. I believe many of you have tasted something these days. Eu creio que a maioria de vocês experimentou algo nesses dias. You have heard the word. Vocês ouviram a palavra. You have heard what discipleship is about. Vocês ouviram o que é discipulado. You have heard what Jesus wants you to do. Vocês ouviram o que Jesus quer que vocês façam. But you have a problem. Mas vocês têm um problema. Tomorrow is Monday. Amanhã é segunda. And a new week is going to start. E uma nova semana vai começar. And if we are not really aware of this,
E se nós não estivermos realmente cientes disso, aware of what we decide to do with those things, e se nós não estivermos atentos ao que nós vamos fazer com essas coisas, those things estas coisas, is going to quench this word. essas coisas vão, The word are going to quench the word you heard this essas weekend, coisas vão sufocar a palavra, and it's not going to bear fruit. e nós não vamos dar frutos. I don't know what ground you are, Eu não sei qual terreno você é, but you can decide mas você pode decidir what ground you want to be. qual terreno você quer ser. This is a decision. Isso é uma decisão. When you are standing there Quando você está aí parado and you experience persecution e quando você experimenta perseguição from the church, da igreja, from brothers, dos irmãos, from family, da família, from friends, de amigos, from the world, do mundo, remember this. lembre-se disso. Say to yourself, Diga isso para você I will mesmo. not be ground number 2. Eu não serei o terreno número I 2. will not compromise. Eu não vou comprometer, não vou I abaixar o will padrão. not compromise. Eu não vou abaixar o padrão. And many of you have already experienced this. E muitos de vocês já experimentaram isso. Many of you have already experienced it. Muitos de vocês já experimentaram isso. There is people here in this room. There is people in this room Tem pessoas aqui nesse salão who 5, 10, 15 years ago que 5, 10 ou 15 anos atrás was living this life. estavam vivendo essa vida. You are dreaming about living 100% for Jesus. Vocês talvez estavam sonhando em viver 100% para Jesus. You wanted it, Vocês queriam isso, but then you experienced persecution. mas aí experimentaram alguma perseguição. You met people in your life who did not like it. Vocês conheceram pessoas na vida de vocês que não gostaram disso. It could be family, Pode ser a família, friends, amigos, the church. a igreja. Say, hey, you're too radical. E pode dizer, talvez digam para você, No, você you é muito cannot radical. baptize people. Você não pode batizar as No, you cannot pessoas. go out on the street. Você não pode sair assim nas Who ruas. do you think you are? Quem Lay você hands pensa on que people. você é para fazer isso? And you have experienced that E persecution. vocês experimentaram essa perseguição. And you compromised. E vocês se comprometeram e abaixaram o padrão. You stopped doing what you are called to Vocês do pararam de fazer aquilo que foram chamados para fazer. for the sake of peace. Por causa, para obter essa paz. And therefore you have not seen a lot of fruit the last 5, 10 years. E por causa disso, vocês não viram muitos frutos nos últimos 5, 10 ou 15 anos. If this is you, E se esse é você, repent, se arrependa, turn away. se converta, Go back and do the deeds you first did. voltem para as primeiras obras And receive the persecution that is e following. recebam a perseguição que vem. Don't be ground number 2. Não sejam o terreno número 2. There's also people in here Tem também pessoas aqui who, when you were younger, que quando eram mais jovens, when you got married, quando se casaram, you were dreaming about bigger things. estavam sonhando com coisas mais altas. You are dreaming about saving the world. Estavam sonhando em salvar o You are mundo. dreaming about living for Jesus. Estavam sonhando em viver para Jesus, Sharing the gospel. compartilhar o You are evangelho, dreaming about traveling. sonhando com viajar. But look at you now. Mas olhe para você agora. You are ground number 3. Você é o terreno número 3. You have led everyday life. Você deixou todos os dias da sua vida The deceitfulness of riches. o engano das You have riquezas. led worries. Você deixou as Oh, preocupações. what about the kids? What about other people? As What will they think of crianças, as us? pessoas e aquelas coisas. You have let other things Você deixaram outras coisas come in entrarem and have quenched the e life. sufocarem a vida. Look at your life. Olha a tua vida agora. What have happened the last 5, 10 years? O que aconteceu nesses últimos 5, 10 anos? It's one thing to talk about it. Uma coisa é falar sobre essas It's one coisas. thing to dream about it. Outra coisa é sonhar sobre It's essas another coisas. thing to decide to do it. E uma outra coisa é decidir fazer essas And the only coisas. one you have to thank for it E a única que você deve agradecer por is isso yourself. é você mesmo. You are ground number 2 Você é o ground, and number 3. você é o terreno número 3. But you can do something about it. Mas você pode fazer algo sobre isso. It's not too late. Não é tarde You can demais. change your life. Você pode mudar a sua You vida. can change what you live for. Você pode mudar aquilo pelo que você Why? vive. The truth is, A verdade é,
that there is no one que não existe ninguém in this room nesse salão just before you are going to die que no momento antes de você morrer, who are going to look back at your life que vai olhar para trás para sua vida and think, e vai pensar assim: why did I not work some more when I could have done that? por que eu não trabalhei um pouco mais quando eu pude fazer isso? Why did I not get a bigger car when I had the chance? Por que eu não tive um carro maior quando eu tive a Why chance? did I not get that house when I could have done that? Por que eu não comprei aquela casa quando eu pude? Nobody's going to look back and regret that Ninguém vai olhar para trás e se arrepender dessas coisas, because that have no value. porque isso não tem valor. But many people, Mas muitas pessoas, also in this room, também nesse salão, is in one day going to look back at your life um dia vão olhar para trás nas suas vidas and regret. e vão Just sit there. e vão sentir um remorso, vão se arrepender That you did not do something crazy for Jesus. que por não ter feito algo louco por Jesus, That you live more what other people expected for you than you live for what he wanted. que vocês viveram mais aquilo que as pessoas tinham expectativa que vocês vivessem do que aquilo que Jesus queria que vocês vivessem. But that day is too late. Mas naquele dia será tarde demais. But today is not too late. Mas hoje não é tarde demais. You can do something about it. Você pode fazer algo sobre isso. You choose what ground you want to be. Você escolhe o terreno que você quer ser. Are you ground number 1? Você é o terreno número 1, Ground number 2? terreno número 2, Ground number 3? número 3, Or do you choose to be ground number 4? ou você decide ser o terreno número 4. It's up to you. Isso é com você. I don't know what you need to change. Eu não sei o que você precisa mudar. Maybe you're already ground number 4. Talvez você já seja o terreno número 4. Maybe everything is already good. Talvez tudo já esteja muito bem. Time will show. O tempo vai mostrar. But let's pray. Mas vamos orar. Let's pray God to reveal what ground we are. Vamos orar para que Deus revele qual terreno que você é. Let's pray to God to show us what we need to change. Vamos orar para que Deus nos mostre o que nós precisamos mudar. Everywhere we have compromised. Toda vez que nós comprometemos, baixamos o padrão. Everywhere we have let other things come in and take our time instead of serving Him. As áreas em que nós deixamos coisas entrarem e nos sufocarem em vez de nós servirmos a Ele. And when He shows it, E quando Ele mostrar essas coisas, then do something about it. faça algo a respeito. Maybe it's going to be a small changes. Talvez sejam pequenas mudanças. Maybe we start with taking one day off a week and serve Him in the harvest instead. Talvez Deus diga para você separar um dia da semana e trabalhar para Ele na seara. Maybe say goodbye to that hobby you love so much and then use that time in the kingdom. Talvez Deus diga para você abandonar apenas aquele hobby que você gosta de fazer para servi-lo naquele tempo. I don't know what you need to do, Eu não sei o que você precisa fazer, but you're not going to regret it. mas você não vai se arrepender disso. Nobody who gives everything to Jesus is going to regret it. Ninguém que entrega tudo para Jesus vai se arrepender The one disso. who's going to hold on to his life is going to lose it. Aquele que amar a sua vida nesse mundo vai perdê-la, The one who's going to lay down his life mas aquele que entregar a sua vida for the aqui sake of the kingdom por causa do reino de is Deus going to win it. vai ganhá-la. Jesus' call is the same. O chamado de Jesus é o mesmo, The response is different. a resposta é He diferente. said to the rich young ruler, Ele disse para aquele jovem rico: sell everything and come and follow me. venda todos os seus bens, depois vem e me segue. But he went sad away Mas ele saiu triste, because he loved money more than God. porque ele amava mais as riquezas do que a He Deus. said the same to Matthew. E ele disse a mesma coisa para Mateus. And Matthew right away left everything and E followed Mateus Jesus. naquela mesma hora deixou todas as coisas e foi seguir a Jesus. And he got an amazing life. E ele teve uma vida maravilhosa. My wife is going to sing a song now. A minha esposa vai cantar uma música And we agora. will just let you just listen to the words. E nós vamos, escutem as Just palavras. stand there. Stand there. Just listen to the words. Escutem a letra. If you don't understand English, Se você não entende inglês, that's fine. não tem problema. Just listen with the Spirit. Escutem com o Espírito. Just take some time now Tire um tempo agora
And let God speak to you. E deixe Deus falar com vocês. Let God show you what ground you are. Deixa Deus te mostrar qual terreno você é. Ask Him, Pergunta para Ele. God, Deus, is there areas I've compromised? tem algumas áreas em que eu tenho comprometido e tenho abaixado o Is there padrão. areas I need to change? Existem áreas que eu preciso mudar. And then repent. E então se arrependa. Make a decision now. Tome uma decisão agora. Ask Him for forgiveness. Peça perdão a Ele. Cry out to Him. Clame a Ele. God, Deus, come with your Holy Spirit vem now. com o Teu Espírito Santo I agora. pray for everyone in here Eu oro por todos aqui, that you are going to come and speak to them. para que Tu venha e fale com eles. You are going to come and reveal Vem e revela where they are in their life. o que há nas suas vidas. Holy Spirit, Espírito Santo, I ask you, eu te peço, come. vem. Come and fill this room up. Vem e enche esse salão. Come and speak to people. Fala conosco, Senhor. Let them know this. Que todas as pessoas saibam disso. Let them repent. Que se arrependam. Let them know that you mean this. Que elas saibam que Tu precisa disso. Let them not be deceived. Não deixe que sejam enganados. Let them not be ground number 2. Que não sejam o terreno número 2. Let them not be ground number Que 3. não sejam o terreno número 3. Speak to them. Fala com eles. And show them Mostra, Senhor, what they need to do. o que eles precisam fazer. What they need to repent Que eles for. precisam se arrepender. What they need to Que eles change. precisam mudar. To be your Para disciples. serem seus discípulos. To be the good ground. Para serem a terra boa. Who's going to bear a lot of Que fruit. vai dar muitos frutos. Come with a true repentance today. Venham com um verdadeiro arrependimento hoje. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Shilabada kaskas, salada kaskas. Still remember the word I spoke to you. Do you still remember the dream I gave to you? Time passes and the calendar is filled up. But what is necessary? Spend time with me. Wake up, my people. Soon I'm coming back. What is necessary? Shilabada kaskas, salada. Spend time with me. I'm guiding you. Shilabada, let it come. If you want Spirit, to come. be my disciple, Freedom. Let go. Let go right now. Let go. deny yourself, lay your own things down. Follow me, no matter what the cost is. Then you will get eternal life. Wake up, my people. I'm coming
your feet. No matter who you are, Oh, my cry out to Him. Clame ao Senhor. Give your life Clame to ao Him. Senhor. Entrega a tua vida a Ask Ele. Him to use you. Peça para Ele usar a vida de vocês. Ask Him to set you free. Peça para que Ele liberte vocês. Say, Jesus, come. Que Jesus venha. I want to serve you. Diz assim: Jesus, estou I pronto don't para want te to fear servir. anymore. Eu não quero mais I esperar. want to let go of all Eu fear. quero renunciar a todo medo. I want to let go of what other people think of Eu me. quero renunciar àquilo que as outras pessoas pensam de mim. I want to let go of everything that hold me down. Eu quero renunciar a tudo aquilo que me prende. Jesus, I want to be good ground. Jesus, eu quero ser a terra boa. I want to serve you. Eu quero te servir. Here I am, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Use Jesus. me. Usa-me a mim. Take me. Toma-me. I will go. Eu irei. I will go. Eu irei. Don't fear. Não tenham Don't medo. fear, my child. Não tema, meu Let filho. go. Deixa ir. Let go of this Renuncia. fear. Todo medo. Let go right now. Deixa ir All agora. fear. Todo medo. All fear. Todo medo. All fear. Todo All medo. fear. Todo All medo. hurt. Toda ferida. Let go. Sai agora em nome de Jesus. Shilabada kaska salada da da de keske sele de 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 keske sele de 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 de. Oh, bade de keske sele de 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 keske sele bade de de de. Oh, shilabada de de. Oh God, we thank you. Te agradecemos, Senhor. God, we thank you. Te agradecemos, Deus. Thank you because you are going to guide us. Obrigado porque Tu vais nos guiar. You are going to speak to us. Tu vais falar conosco. You are going to show us Tu vais nos mostrar what step we need to take. que passos nós devemos tomar. We are not alone, Nós não estamos sozinhos, but you are with us. mas Tu estás conosco. Help us, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Help us to not let this message we have heard this Nos weekend ajuda, Senhor, a não deixar essa mensagem que ouvimos nesse fim de semana disappear. desaparecer. But we want to receive it Mas nós queremos recebê-la in a good heart. num coração bom, So it's going to bear a lot of fruit. para que dê muito fruto. 30, 30, 60, 60, 100-fold. 100 por um. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you because there is good ground in here, Obrigado, Jesus, porque existe terra boa aqui, in this room today. nesse salão hoje. Thank you because people in this room Obrigado porque pessoas nesse salão is going to take this message, vão pegar essa mensagem, this word esta we palavra have heard the last que days, ouviram nesses dias and they're going to live it out. e vão vivê-la. And it's going to be a new beginning. E será um novo começo It's going to bear a lot of fruit. e vai dar muito fruto. So we thank you, God. Então nós te agradecemos, Senhor Thank you Deus. for your Holy Spirit. Obrigado pelo teu Espírito Santo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. What we want to do now, O que nós queremos fazer agora? we just want to take a few minutes break. Queremos fazer um pequeno intervalo de alguns Well, you minutos. can just sit down if you want and just let God speak Nós to you and podemos talk with God. apenas ficar sentados, deixando Deus falar conosco, deixando o Espírito Santo falar. If someone needs to go to the toilet or E- just stand up, you're welcome to do that also. Também, se alguém precisa ir no banheiro, levantar um pouco, não tem problema. But while he's playing, we'll just take 5 minutes break only because we need to continue. Mas que enquanto ele toca aqui, vamos deixar esse intervalo de 5 minutos apenas So para podermos just continuar. let this message sink in, or go to the toilet, or go or get some water if you need that. Deixa essa mensagem entrando na tua vida. Pode levantar, ir no banheiro, tomar alguma água, mas não perca essa palavra. And we will continue in a few minutes. E nós vamos continuar daqui a pouco.